Boa noite a todos. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Hoje nós vamos estar vendo a mensagem 3 desse volume do Alimento Diário, preparados para a vinda secreta do Senhor. Então, nós vamos ver hoje a mensagem 7, que traz o título: Não só de pão viverá o homem. Então, nós podemos ler esse versículo, irmãos. Nós já lemos ele uma vez, vamos ler ele novamente, amém? E fala assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, louvado seja o Senhor. Na semana passada, nós vimos o capítulo 3 de Mateus, onde nós vimos ali que João Batista, ele veio como precursor do Senhor, para abrir os caminhos, as suas veredas. Então, o versículo 1 do capítulo 3 fala assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, irmãos, João Batista veio com essa comissão, de abrir os caminhos para o Senhor, preparar os corações das pessoas para receber o Rei do reino dos céus. Então essa foi a missão que João Batista recebeu e deu testemunho. O versículo 11 fala assim: eu vos batismo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, dando esse testemunho, ele veio para fazer com que fosse mudado de plano, Esse arrependimento não era só relacionado à questão dos nossos pecados, mas era uma mudança de plano, certo? De esfera, sair de uma esfera terrena e ser transferida para uma esfera celestiais. Então, essa era a comissão de João Batista, e ele deu esse testemunho, e falou que o que vinha depois dele era mais poderoso do que ele, porque batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, o fogo, irmão, nós vimos na semana passada que o fogo é para queimar as nossas impurezas, Tudo que é do velho homem precisa ser queimado. Então, em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 12, fala assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a aprovarmos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, aqui Pedro fala que não estranheis o fogo ardente. O fogo, irmãos, é para queimar as nossas impurezas, O Senhor quer trabalhar a sua natureza divina e santa em cada um de nós. Por isso a importância do batismo e de ser transferido, dessa esfera terrena para uma esfera celestial. E também, voltando para o livro de Mateus, aqui o capítulo 3 de Mateus termina, os versículos 16 e 17 do capítulo 3 fala assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia:
este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui, três coisas, né, muito assim, interessante aconteceu, né? O céu abriu, o Espírito de Deus desceu como pomba para ungir, né, o Senhor Jesus, e aí o Senhor recebeu essa comissão, né, de trazer o reino de Deus, né, o reino dos céus para a terra. Então, assim que a esfera que terminou aqui o capítulo 3, né, uma esfera onde o Senhor Jesus, ele viu, né, o céu aberto, ele viu o Espírito descendo sobre ele, e ele ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado. E então, dando início no capítulo 4, que é a mensagem de hoje, no versículo 1 fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, aqui a gente vê uma transferência de esfera muito grande, né? Ali o Senhor Jesus, ele viu ali três coisas importantes para ele, né? O céu aberto, né? O Espírito descendo e a voz de Deus falando com ele: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas no deserto, ali já era bastante diferente, irmãos. O Senhor Jesus, ele estava no deserto, sozinho, para ser tentado pelo diabo. Porque Deus, ele queria derrotar Satanás, mas não como Deus, mas ele queria que o próprio homem derrotasse Satanás. Por isso, Jesus ali, ele era Deus, ele era o Filho de Deus, mas ele estava ali como homem, nascido de mulher, né? Então ali, ele precisava de ser testado e aprovado. Então, aqui a gente vê que o Senhor, pelo fato dele estar passando por uma situação, né, de ser testado pelo diabo, isso ia confirmar o seu ministério. Então ele teria que vencer Satanás, porque se ele não vencesse ele ali no deserto, né, o que seríamos de nós? Mas ele, como homem, né, ele venceu Satanás, ele foi vitorioso. Então hoje, né, nós podemos ver que nós também podemos vencer, porque Colossenses 1, 27, fala assim, que isto é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, irmãos, Cristo em vós, a esperança da glória. Então isso é uma segurança para nós, porque nós também somos tentados em várias coisas, não é isso? Mas há uma esperança para nós, porque aquele que foi vencedor, aquele que venceu de uma maneira vitoriosa, maravilhosa, ele está dentro de nós para nos levar a vencer. Queria ler um versículo de Hebreus para nos encorajar mais ainda, que fala, Hebreus 2:18, fala assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o Senhor hoje, irmãos, é o nosso socorro. Ele veio para nos socorrer. Nós também hoje nós podemos vencer o inimigo, né? Mas Cristo está em nós. Mas por outro lado, nós também precisamos de ser vigilantes, estarmos atentos. Não podemos vacilar, porque em 1 Pedro 5:8, 1 Pedro 5:8 fala assim:
sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, irmãos, a questão de nós sermos vigilantes, porque tem alguém, né, que está querendo nos devorar, nos destruir, tirar de nós todo esse direito, todo esse poder que Cristo deu para nós, pelo fato de Ele estar dentro de nós. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, né, nós podemos vencer, e também, pelo fato de Satanás estar sempre nos observando, né, em Jó. Vamos ler no livro de Jó, irmãos, capítulo 1. No livro de Jó, capítulo 1, o versículo 6 fala assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esses filhos de Deus aqui são os anjos, as criaturas, né? E o 7 fala assim: então perguntou Jesus a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então o inimigo, irmãos, ele está passeando por aí, né? Ele está rodeando a terra, procurando, né, alguém para devorar, certo? Então essa palavra, irmãos, ela traz um encorajamento para nós, porque, por um lado, Satanás, ele está, né, perseguindo a igreja, os filhos de Deus. Mas por outro lado, né, o Senhor também está nos guardando. Então, aqui em Jó, é citado 2 vezes essa passagem, que é o capítulo 1, 6 e 7, e também no capítulo 2, né, o versículo 1 e 2. Mas eu queria ler com os irmãos, João capítulo 10, versículo 10, gostaria que os irmãos lessem comigo, amém? Aleluia. Aqui João 10, versículo 10 fala assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Então o ladrão, ele só vem para roubar. O que Satanás quer roubar de nós, irmãos? É o que nós temos de maior valor, é a palavra de Deus. Então ele quer tirar de nós a palavra, porque dentro do capítulo 4 e versículo 4 de Mateus, fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Satanás, ele está de olho em nós, né? Ele quer tirar essa palavra. Numa guerra, né, normalmente o adversário, o que ele faz é tirar o meio de transporte de comida para aquela cidade. Porque se ele tirar a comida, automaticamente as pessoas vão morrer de fome e de sede. Eles não precisam nem de lutar. E isso, Satanás, irmãos, ele quer fazer com as ovelhas de Deus. Nós somos as ovelhas de Deus, e Satanás, ele está procurando as ovelhas. As pessoas que não creram no Senhor, as pessoas do mundo, Satanás não preocupa com elas, porque elas já estão mortas em seus delitos e pecados. Mas ele está atrás daqueles que dão testemunho de Jesus, daqueles que são testemunha viva do Evangelho. Então é isso que Satanás quer roubar de nós, irmãos. Então nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos estar atentos, que por um lado ele quer matar, ele quer roubar e destruir,
Mas por outro lado, o Senhor falou assim: eu vim para que tenham vida, e a tenha em abundância. Então, irmãos, isso nos fortalece, isso nos encoraja, né? Sabemos que temos um opositor, que é Satanás, o opositor, o adversário de Deus, né? Mas o Senhor também tem nos encorajado a prosseguir e vencer Satanás, porque o Senhor é aquele que é poderoso, né, para também nos guardar de toda tentação. Então, louvado seja o Senhor. Vamos ler Apocalipse capítulo 12. Amém. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 12, do versículo 9, nós vamos ler o versículo 9 e 10, amém? Os irmãos que acharem podem ler, amém? E a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Então, o adversário aqui, nós vimos que ele é o nosso acusador, né? A função de Satanás é nos acusar, certo? Ele nos incita a pecar, né? Ele faz de tudo para nos levar a cometer coisas que não agradam a Deus, e quando nós cedemos, quando nós somos derrotados, aí Satanás ele nos acusa diante de Deus. Então a função dele, de Satanás, é essa, certo? Nos induzir a pecar e depois nos acusar, certo? Assim que nós pecamos, você pode ter certeza que Satanás já está te acusando diante de Deus, porque ele nos acusa de dia e de noite, certo? Então, ele tem essa função, né, de querer, né, nos desprezar diante de Deus, porque ele fala assim: ah lá, olha o que seu filho está fazendo, é filho de Deus, olha lá, olha o que ele está cometendo, certo? Então, irmãos, é muito sério, nós precisamos de vigiar mais, nós precisamos ficar mais atentos às nossas fraquezas, para nós consagrarmos mais, né, ao Senhor, valorizar a palavra, que o Senhor tem nos encorajado, irmão, a força que o Senhor tem nos dado, para prosseguir, para viver a vida da igreja, que é uma vida na sua presença, é uma vida do corpo, uma vida gostosa. Então nós precisamos de abrir mão, irmãos, das nossas vontades, não dando essa oportunidade de Satanás estar diante de Deus nos acusando. Vamos fechar as portas para o inimigo, vamos desfrutar dessa vida que o Senhor, como nosso pastor, ele fala: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, irmãos, essa palavra, ela precisa de estar causando uma reação em nós, um revivamento no nosso espírito. Eu não sei qual que é a condição sua hoje, certo? Mas o Senhor, Ele está pronto para resolver todas as nossas situações, todos os nossos problemas, quando nós nos arrependemos e voltamos para Ele, certo? É isso que o Senhor espera de nós, irmão.
Todos nós temos fraquezas, temos dificuldades, sim, temos, mas a nossa confiança, irmão, ela não está em nós. Nós não podemos vencer o inimigo, irmãos, mas aquele que é poderoso, que está em nós, irmão, ele pode vencer por nós. Então o Senhor tem nos dado ferramentas adequadas para vencer o inimigo, tem nos dado meios para nós vermos que nós podemos vencer indiferente da nossa condição, né? O versículo 11, que nós até já desfrutamos dele, fala assim: eles pois o venceram, está vendo? Aí ele fala por causa do sangue, irmãos. Primeiro fala do sangue, porque primeiro nós precisamos ser lavados dos nossos pecados, para nós nos achegarmos diante de Deus, irmão. Nós não podemos chegar diante de Deus, ó Senhor Jesus, tal. Nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer a nossa condição. Senhor, me lava com teu sangue. Senhor, me limpa de todo o pecado. Eu quero me achegar a Ti. E o teu sangue, ele é poderoso, né? Ele abriu um novo e vivo caminho para nós, irmãos. E depois, irmãos, a segunda arma, a segunda ferramenta, a palavra de Deus. Nós temos o sangue e temos a palavra. Isso, irmãos, é que nos vai fazer vencedor. O sangue e a palavra. Não queira ser bonzinho, certinho, não. Irmão, todos nós precisamos do sangue do Cordeiro, nós precisamos da palavra. Aí vem o terceiro item, irmãos, que é o testemunho, certo? Deus espera de nós um testemunho, irmão, de alguém que realmente tem essa experiência de aplicar o sangue e também de desfrutar da palavra. Esse é que vai produzir em nós um testemunho, certo? Não é uma questão de nós sermos melhor do que as outras pessoas, nós não somos, certo? Mas o sangue e a palavra, irmãos, isso é que vai agradar a Deus, certo? Não é o nosso homem natural. Então louvado seja o Senhor, né? Que nós temos o sangue e a palavra, né, e o testemunho, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, indiferente da nossa condição, né, nós precisamos valorizar tudo isso que o Senhor tem dado para nós ter uma vida na sua presença. Aleluia! Vamos voltar para Mateus capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Aqui fala assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o inimigo, ele sabe a hora de atacar, certo? Ele esperou 40 dias, né? Mas a hora que fala, o Senhor teve fome, certo? Então o Senhor está de olho, irmãos, nas nossas dificuldades, as nossas necessidades, aquilo que nós gostamos. O inimigo quer nos pegar por meio disso aí. Aí quando ele viu que o Senhor teve fome, o que ele falou? Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha para você ver, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, porque ele tinha ouvido também, quando Deus falou, esse é o meu Filho amado. Então ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, certo? Mas ali, irmãos, se o Senhor, ele desse ouvido a Satanás, tudo caía por terra, porque não era para ele vencer ele como o Filho de Deus, era para ele vencer ele como homem, certo?
Então, quando ele falou, transforma essas pedras em pães, o Senhor poderia fazer isso, mas, o Senhor, ele não fez, irmão. Ele não obedeceu, talvez se fosse um de nós, a gente queria mostrar o nosso poder, Não, eu posso, eu transformo agora, mas o Senhor não, ele sabia da sua comissão, que ele estava ali para vencer como homem, Então, se ele tivesse vencido ele ali como homem, simplesmente a gente ia ver mais um milagre do Senhor, mas pelo fato dele não ter obedecido a Satanás, então ali ele produziu algo muito acima de um milagre, que foi a vida, irmãos. Ele quis mostrar ali a questão da vida, certo? E ele fala assim no 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a resposta dele para Satanás, ele falou, está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, não é o mais importante. O que é mais importante para nós, irmãos? A palavra de Deus, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos mantém. Senhor Jesus, se nós formos olhar, irmãos, em Deuteronômio 8, ali mostra a questão, ó Senhor Jesus, do povo de Israel, no deserto. Ali, os irmãos podem ler depois todo o capítulo 8, mas para nós ganharmos tempo, eu gostaria de ler só o versículo 2, que fala assim, recordando-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guarda ou não os seus mandamentos. Então, as provações aqui, o povo estava no deserto também, mas ali o Senhor estava conduzindo eles, o Senhor não abandonou eles, certo? O número 40 significa um tempo de provação, certo? Então, o povo de Israel aqui, eles viveu 40 anos no deserto, mas o Senhor estava com eles, certo? Então, tem as provações, irmãos? Tem, mas nós temos que ver que o Senhor está conosco, não é isso? Às vezes nós passamos por várias situações, cada um tem o seu problema, não é isso? Mas nós precisamos de ver que o Senhor quer testar o nosso coração. Por isso que ele termina o versículo falando, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardares ou não os seus mandamentos. Então aqui, o Senhor, ele estava conduzindo o povo, era no deserto, era uma situação sofrida, mas o Senhor estava guiando eles. Então assim também é conosco, irmãos. Não importa a situação, o teste que nós estamos passando, o que nós precisamos de ver é o Senhor. O Senhor é conosco. Também, Moisés, uma página para frente aí, o versículo, o capítulo 9, no versículo 9, fala assim, subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. Olha aí o poder do Senhor, está vendo? Porque foi 40 dias ali, irmãos,
de comunhão com o Senhor, né? Então, as provações, né, as situações que vêm sobre nós, é para nos manter mais na presença do Senhor, é para que nós tenhamos mais comunhão com Ele, né, ali ter intimidade com o Senhor. Então, as situações, tudo nos leva, certo? Assim como o povo de Israel, Moisés ali no monte para receber, né, as tábuas de pedra ali da lei, né, ele ficou 40 dias de comunhão com o Senhor, uma comunhão íntima com o Senhor. Isso sustentou ele 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, irmãos. Isso nos leva a ver o poder de Deus, tá? E esse poder, irmão, também pode nos guardar a todo momento, em todas as situações, não é isso? Assim também, né, no livro de 1 Reis, né, primeiro livro de Reis, lá também mostra, né, uma passagem de Elias, né, que também teve uma experiência. Ele era um guerreiro, né, mas ele teve medo por ter matado, né, o pessoal ali de Jezabel, e com isso ele teve que fugir, mas ele também foi guardado pelo Senhor, né? Então o versículo 7 fala assim: voltando segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Está vendo? Outra passagem de provação, né, irmãos? Eu não sei o período, né, das provações que nós passamos, mas nós também estamos num deserto, né, num mundo de pecado, de prostituição, de criminalidade, tudo de ruim está acontecendo, irmãos. Então nós também estamos atravessando um deserto, né? Mas o povo de Israel ali, eles estavam sendo conduzidos, irmãos, para a boa terra de Canaã. Mas nós precisamos ver, irmãos, que nós também estamos, né, caminhando, né, com um destino, é o reino. O Senhor também está conduzindo a igreja para o reino, irmão. Então, por isso, nós não podemos olhar para as condições, para as situações que nós estamos vivendo. Por quê? Situações e problemas virão. Quem pode falar que não tem problema nenhum, irmãos? Que está tudo tranquilo? Talvez você esteja tranquilo financeiramente, ou às vezes, né, a saúde está boa, fisicamente você está bem, certo? Mas, irmãos, de todas as formas, há uma preocupação em cada um de nós, né? Há uma preocupação, como criar os nossos filhos, como conduzir os nossos filhos também no caminho do Senhor. Então, irmãos, nós também estamos tendo essa experiência, certo? De atravessar o deserto, mas o Senhor, né, Ele está conduzindo, irmãos. Ele é conosco. O Senhor está, né, sustentando cada um de nós. Então vamos valorizar, irmãos, né, vamos ser ali, né, como a palavra do Senhor nos ensina, né? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Aleluia. O versículo 3 e 4, né, nós lemos agora de Mateus. Aqui nós lemos o versículo 3 e 4, aonde o Senhor fala que está escrito, irmãos. Então isso aqui é para nós lermos a palavra de Deus, é para nós valorizarmos.
O Senhor, ele conhecia a palavra de Deus, por isso ele respondeu para Satanás, está escrito. Então nós também precisamos conhecer a palavra, irmãos. Precisamos ter intimidade com o Senhor, precisamos valorizar a comunhão com o Senhor, na oração, na leitura da palavra, dos livros, né? Ouvindo as mensagens. O Senhor tem nos dado, né, a palavra com abundância, para nós podermos vencer, né? Porque Jeremias, aquele versículo também que nós lemos, né? Ali, o que Jeremias falou ali? Achada as tuas palavras, né? Logo as comi. E o que a palavra se tornou para ele? Gozo e alegria para o coração, irmãos. Olha o resultado do nosso desfrute. O que traz o nosso desfrute ao Senhor? O que Ele está proporcionando para nós? Porque aqui fala, achadas as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então a palavra, irmãos, ela traz esse gozo, né? Quando nós desfrutamos, quando nós pregamos o Evangelho, certo? Isso traz para nós uma alegria, irmãos. Por quê? É a prática da palavra. Quando os irmãos, né, a igreja sai, né, para pregar o Evangelho, né, posso orar por você, você vê o tanto de testemunho que é trazido para a igreja, irmãos. É alegria, né? Alegria de estar praticando a palavra, de estar vivendo a palavra. Às vezes você fica ansioso demais, preocupado, fica sem paz, sem alegria, mas às vezes está faltando desfrute, irmão. É um momento para nós buscarmos mais o Senhor. Se o inimigo lança isso em nós, nós precisamos de pedir socorro ao Senhor. Senhor, me socorre. Está sobre mim uma pressão muito grande, né, na minha mente, na minha alma. Senhor, seja comigo. Com certeza, irmãos, essa comunhão com o Senhor, a leitura da Bíblia, isso aí vai te trazer gozo e alegria. Então esse é o propósito da palavra, né, em nós. O Senhor, Ele foi tentado, irmãos. Nós também estamos sendo tentados em várias situações. Mas o Senhor tem mostrado para nós que Ele é o nosso socorro, né? Em João capítulo 6, né, outro versículo que nos encoraja, né, a prosseguir, porque João capítulo 6, versículo 63, fala assim, o Espírito, o que é que vivifica? A carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Está vendo? Então, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, a vida, irmão, ela está na palavra. Se você quer tocar na vida, toca na palavra. Faz igual Jeremias, achada as tuas palavras, logo as comi. Então o que nós precisamos, irmão, encontrar essa vida, não é em coisas, em bens materiais, certo? É na palavra. Tudo fora da palavra é passageiro. Tudo fora da palavra fica velho. Certo? Coisa que te traz uma alegria muito grande naquele dia, mas passou alguns dias,
meses, ou às vezes anos, aquilo fica velho, aquilo passa. Mas a palavra, irmão, ela é sempre nova. Então, louvado seja o Senhor. Deus, o Senhor me trouxe para a vida da igreja, eu tenho desfrutado desse versículo, nas reuniões, às vezes em casa, que as palavras que eu vos tenho dito são espírito, são vida. Está vendo? Isso é coisa nova, irmão. Todo dia traz uma alegria para nós, essa palavra, está vendo? Então, para nós vencermos Satanás, nós precisamos usar ali o exemplo do Senhor Jesus. Usar a palavra, irmão. Não usar a nossa força, o nosso orgulho, a nossa arrogância, mas usar a palavra de Deus. Ela foi dada para nós, para nos levar a ser vencedores. Aleluia! Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, em Efésios capítulo 6, vamos ler Efésios capítulo 6, também a importância da palavra, no versículo 17, que fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecida o mistério do Evangelho. Então a palavra também, ela é uma espada, irmão. A espada é para você guerrear. Então, se você vai guerrear com Satanás, você precisa da espada, que é a palavra de Deus. Aí você pode vencer. Então tudo mostra para nós, irmão, que é a palavra. É a palavra, João 4, ali, quando os discípulos estavam preocupados, para que o Senhor Jesus comesse, do 31 ao 35, fala assim: nesse inteirinho, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam entre os discípulos uns aos outros: ter lá, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Então, aqui o Senhor Jesus mostrou que a verdadeira comida também é fazer a vontade do Pai, certo? Os discípulos estavam preocupados com que ele comesse, mas ele falou que a comida que ele tinha ali, eles mesmos não conheciam, certo? E ele falou que era fazer a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai, irmão? É que nós sejamos fiel naquilo que a gente tem ouvido, no encargo que o Senhor tem nos dado, com respeito à pregação do Evangelho, trazer as pessoas, transferir as pessoas de esfera. Então ele prossegue no 35, fala assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Aqui o Senhor estava referindo às pessoas, irmãos. Não era uma colheita de grãos, não, certo? É pessoas, para ser alcançada pelo Evangelho. As pessoas já estão prontas, elas já estão preparadas para receber o Evangelho. Quando os irmãos, a igreja sai, você percebe que todos têm uma experiência boa. Por quê? Tem pessoas já prontas para receber o Evangelho. Então o Senhor espera isso de nós, que nós sejamos esses também que
né, faz a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus, o Salmo 119, 105, fala que a palavra, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Está vendo? Então a palavra, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, porque nós também estamos nessa caminhada aí no deserto. Então nós não podemos andar em trevas, no escuro. Então nós precisamos da palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos, né? Em 2 Pedro, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Um branco aqui, irmãos. Aquele versículo, né? 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19. Ó, eu estou em 1 Pedro, irmãos. Perdoa, amém. 1,19 assim. Tendo assim, tanto mais confirmado a palavra profética, fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Então, está vendo? Ela é como uma candeia que brilha. Se ela está brilhando, irmão, porque tem trevas, né? Então, nós precisamos dessa luz, dessa candeia, né? Até que o dia clareia, né? Que é a vinda do Senhor. Desde que o Senhor veio e morreu na cruz, né, ali, e ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida, né, essas trevas, elas foram estabelecidas na terra, certo? Então esse dia vai clarear só na vinda do Senhor. Então nós precisamos estar seguindo essa luz, né, esse caminho para nós ser vencedores. Então a palavra, ela nos conduz, né, de uma forma que nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor está mostrando para nós, irmão. Nós não podemos deixar de valorizar a palavra de Deus, certo? Nós não podemos ser como Esaú. Esaú desprezou o seu direito. Ele tinha direito, irmão, em toda a herança do pai, e ele abriu mão dessa herança, né, desse direito de primogenitura, por um prato de sopa, irmão, por um prato de lentilha. Aí você acha assim, é um absurdo uma coisa dessa. Como é que pode Esaú ter feito isso, né? Mas foi um momento também que ele estava com fome, tá vendo? Então ele chegou do campo, né, da caça. Ali foi uma hora que ele perdeu, tá vendo? Por quê? Né? Ele abriu mão. E às vezes nós, irmãos, nós abrimos mão também do nosso direito de desfrutar do Senhor. Considera o tempo, né, que às vezes a gente gasta com celular. Isso é se você está trocando o seu direito, irmão. Às vezes é coisa desnecessária. Você está procurando, né? Quando você recebe uma mensagem, quando um telefone toca, você usa, mas tem hora que você vai ficar procurando coisas, você vai ficar ali, né, igual Satanás, passeando na internet. É onde que nós somos pegos, certo? Esaú, ele abriu mão, porque ele estava com fome, foi muito fácil para Jacó. Falou, você me vende o direito de primogenitura, eu te dou um prato de lentilha, de sopa. Aí ele abriu mão, irmãos. Às vezes o Senhor está esperando nós para o desfrute, para a comunhão com Ele. Nós perdemos o nosso tempo, irmãos. Às vezes com celular, com televisão, né? São tantas coisas, certo? Que nos distrai do foco, irmãos. É tempo que nós estamos perdendo. Estamos ficando em desvantagem. Observa isso, irmão. Quando você gasta muito tempo em celular,
em televisão, vendo filme, vendo isso, acaba uma coisa, tem outra, acaba um programa, tem outro, e você está ali, irmãos, você está gastando o seu tempo e ficando em desvantagem com as coisas de Deus. Mas se você abre mão dessas coisas, certo? Para buscar o Senhor, você vai ficar em vantagem. Por que que tem alguns que às vezes despontam mais do que o outro? Porque Deus é justo, irmãos. Certo? Deus é justo. Hein? Então nós precisamos valorizar, irmão. Nós não podemos ser como Esaú, né? Eu não vou lá por causa do tempo, né? Mas nós podemos ver que isso está, né, em Gênesis capítulo 25, do versículo 27 ao 34, citando só essa passagem aí, mas é mais amplo na Bíblia ali, certo? Jacó, ele ganhou, irmão, porque ele lutou por esse direito. Então, irmãos, nós também precisamos lutar pelo nosso direito, certo? De primogenitura. Então, louvado seja o Senhor, porque Esaú, irmãos, Esaú depois fala em Hebreus, esse versículo nós podemos até ler, Hebreus 12. Amém, Senhor Jesus, amém. Hebreus 12, 16 e 17. Aqui mostra, irmãos, certo? O arrependimento de Esaú. Podem ler, irmãos, o versículo 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato vendeu o direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrima tivessem buscado. Então, irmãos, olha para você ver, ele abriu mão por pouca coisa, mas depois, irmão, ele chorou, foi com lágrimas que ele quis de volta. Então nós não podemos passar por essa experiência, irmãos, quando o Senhor voltar. Se nós abrirmos mão hoje, quando o Senhor voltar, nós também vamos chorar. Aí haverá choro e ranger de dente, por não valorizar a palavra de Deus hoje. Está vendo como que as coisas funcionam? Ó Senhor Jesus, ó Senhor, vamos voltar para Mateus, irmãos, Mateus 4, ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, aqui a gente vê que Satanás, ele é muito insistente, né? Ele não desiste com facilidade, né? Mesmo o Senhor usando a palavra, ele ainda tentou o Senhor em várias situações, né? O versículo 5, nós vamos ler o versículo 5 até o 10, até o 11. Aí fala assim o versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Até aqui, olha
ousadia de Satanás. O Senhor ali tratando com ele só na palavra, mas ali ele ainda ofereceu, né, todo o reino do mundo, para que o Senhor, sendo Deus, o Criador, né, prostrasse diante da criatura. Olha o que Satanás é capaz de fazer, irmãos. Ele queria que o Senhor prostrasse diante dele e adorasse. Então o Senhor, ele foi muito sábio, né? Porque no 10 fala, então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, irmãos, o que nós temos que adorar é só o Senhor. Nós precisamos de abrir mão de muitas coisas. Às vezes o inimigo, né, mostra para nós muitas coisas, e nós vamos iludidos com aquilo, e isso faz com que nós estamos prostrando diante de Satanás. Então, o Senhor, ele foi muito sábio, que só o Senhor adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, que a palavra ela está nos ensinando como vencer o inimigo, certo? O Senhor, ele está dando para nós hoje um exemplo, um modelo de como nós devemos seguir, como que nós devemos agir, certo? Usando sempre a palavra, exercitando o nosso espírito, irmão. Às vezes nosso espírito está amortecido, nosso espírito está apagado, nós não temos força, certo? Mas nós precisamos, Senhor, adorar o Senhor. Então a importância de nós liberarmos o nosso espírito, irmão. Quando nós liberamos o espírito, a reunião é diferente, porque tem uma expressão maior desse amor, dessa vida. Então é isso que o Senhor quer mostrar para nós, tirar toda a frieza, toda a mornidão, certo? Tudo que o inimigo tem colocado sobre nós, às vezes uma satisfação de apenas reunir, certo? Mas irmãos, a reunião é nossa, aqui não é um culto, aqui é uma reunião, certo? Uma reunião é onde todos podem participar. Então, por isso, há uma importância de nós estarmos no Senhor, exercitando o nosso espírito, comendo a palavra, né, e mostrando para Satanás que está escrito. Nós precisamos pregar para ele, está escrito. Ó Senhor Jesus. Eu gostaria de fechar, irmãos, com Apocalipse. Senhor Jesus, vamos ler Apocalipse capítulo 10. Ó Senhor Jesus, vamos ganhar isso no Espírito, irmãos. Esses dois versículos aqui que nós vamos ler, vamos ganhar no Espírito, certo? O capítulo 10, do versículo 8 ao 10. Olha para os irmãos, presta atenção, gostaria que todos os irmãos lessem comigo, porque essa palavra é Deus falando para nós. Fala assim: a voz que eu ouvi vinda do céu, está de novo falando comigo, e dizendo: vai e toma o livro, que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e devora. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livro da mão do anjo e
devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Aqui, irmãos, nós vimos que nós precisamos, né, ir e tomar esse livro, né? Eu estava vendo ali, essa semana, embaixo ali na livraria, né? Todos os alimentos diários tinham chegado. Está vendo, irmãos? Vai e toma o livro e devora. Está vendo? Isso é a palavra, irmãos, que o Senhor tem dado para nós. Então, nós temos que chegar e tomar o livro e devorar. Certo? Então, se nós comemos, se nós devoramos, né, nós vamos ter alegria, gozo e paz no coração. Então, louvado seja o Senhor. Né, essa palavra, ela traz para nós um encorajamento muito grande. Né, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo. O Senhor está sempre falando, irmão. Ele fala hoje, amanhã Ele vai falar, né? Segunda, todo dia Ele vai falar, certo? Para nós tomarmos o livro e devorar. Amém? Aleluia? Jesus é o Senhor. Bom, gostaria que os irmãos ficassem de pé para mim fazer uma oração, né, abençoando toda a igreja. Amém? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida da igreja, pela palavra que o Senhor tem nos dado. Senhor, o Senhor nos dá fome e sede da palavra. Senhor, que nós possamos ser aquele, Senhor, que devora o livro. Ó Senhor, que essa palavra, Senhor, possa se tornar gozo e alegria para nós, no nosso coração. Senhor, nós estamos num deserto. Senhor, mas o Senhor está nos conduzindo de uma maneira vitoriosa, Senhor, por meio da palavra, da luz da palavra. Senhor, o Senhor nos conduz a toda a sua igreja, Senhor, a estar envolvida com a palavra, tendo uma atitude, Senhor, tendo uma reação. Sua palavra, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Senhor, por isso nos salva, Senhor. Oh, a cada dia, a cada momento que nós invocarmos o Senhor, que nós fomos até o Senhor, Senhor, o Senhor possa nos suprir com a sua vida, porque o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Senhor, abençoa a sua igreja, Senhor, mantenha esse coração em cada um de nós, Senhor, de devorar o livro, de ser renovado, Senhor, de exercitar o Espírito a cada dia, de valorizar, Senhor, as nossas reuniões, Senhor, valorizar a comunhão com os irmãos. Senhor, nós queremos ser um povo, Senhor, um rebanho, Senhor, que está guardado, ó, no Senhor, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, aleluia.